Olá, sou o professor Newton e estou aqui para fazer uma aulinha de revisão sobre ligações químicas. Eu utilizei os slides do vestibular1.com.br e outros sites e adaptei para a gente fazer essa aulinha de revisão. Bom, então, falando de ligações químicas, por que os elementos se combinam? Então, na natureza, a maior parte dos átomos são encontrados de forma combinada, porque de forma combinada eles são mais estáveis, pois têm menos energia. Então, átomos isolados possuem mais energia. Ao se combinarem, eles ficam com menos energia, tornando-se assim mais estáveis. Bom, se a gente observar a tabela periódica, tem um grupo de elementos muito seleto, que são os únicos que são encontrados livres na natureza, ou seja, na forma de átomos, né, sem estarem combinados, que é o grupo 18 ou a família 8A, que são os gases nobres. E a gente percebe neles uma particularidade: todos eles, com exceção do hélio, mas todos os outros terminam com 8 elétrons na última camada. Então, se vocês olharem aqui do lado da distribuição eletrônica em camadas, vocês vão ver que sempre a última camada tem 8 elétrons. E apenas o hélio, por ser um átomo menor, né, que só tem uma camada, só a camada K, que tem 2 elétrons, mas também tem a camada completa. Então, a gente diz que os elementos eles se combinam a fim de atingir uma configuração eletrônica semelhante dos gases nobres. A partir dessa observação, então, nós temos aí a regra do octeto. Tá? Então, a regra diz assim: que todos os átomos eles se combinam, pois eles tendem a adquirir a configuração eletrônica do gás nobre mais próximo, que é de 8 elétrons na última camada, por isso o octeto. Né? Ou os átomos menores, então voltando aqui, né? Então os átomos menores, que seriam o hidrogênio, o lítio e o berílio, eles vão tender a ficar sempre igual ao gás hélio com 2 elétrons. Todos os outros se combinarão de alguma forma a fim de atingir os seus 8 elétrons na última camada. Tá? Então vamos lá. Vamos pegar um exemplo aqui. O elemento sódio, ele é número atômico 11. Então, fazendo a distribuição, nós teremos aqui, pegando o diagrama lá de Linus Pauling, tá, gente? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Ou seja, esse átomo teria na camada K, que é a camada 1, 2 elétrons. Na camada L, que é a camada 2, nós teríamos 2 no subnível S mais 6 no P, que são 8 elétrons. A última camada desse elemento, que é a camada M, camada 3, tem apenas 1 elétron na última camada. Então, veja bem, se esse átomo tem 1 elétron na última camada, se ele perder, se eu deletar essa última camada dele aqui, ele vai ficar somente com 2 camadas, que é a camada K e a camada L, e a última camada dele passa a ser então a camada L, com 8 elétrons nessa última camada, que é também chamada de camada de valência. Se ele ficar dessa forma, ele adquire a estabilidade, então ele fica com menos energia. Então quer dizer que o íon sódio, o mais, ele é mais estável do que o átomo de sódio puro. Tá? Isso é verídico. Por quê? Porque ele vai ficar lá com 8 elétrons na última camada. Então está aqui a representação. A configuração eletrônica do átomo, ele teria 3 camadas, camada K, L e M. Ele perde esse 1 elétron aqui, ele perde a sua última camada, passa a ter 8 elétrons na última camada, ficando assim mais estável. Tá? Bom, como que eu vou saber se ele perde, ganha, né? Isso é só uma forma que a gente usa para falar. Mas ele vai se combinar principalmente de 3 formas. Através da ligação que a gente classifica como ligação iônica ou eletrovalente. Também pode fazer uma ligação do tipo covalente ou molecular. E pode também fazer uma ligação química chamada ligação metálica. Existe um outro tipo aí que é a ligação intermolecular, que a gente também vai
falar alguma coisa bem rápido, mas as principais que eu gostaria de frisar para vocês é a ligação iônica ou eletrovalente, a covalente e a ligação metálica, tá? Então vamos adiante. A ligação iônica. Bom, na ligação iônica, os elétrons são propriamente transferidos de um átomo para outro. Então eles dão origem, eles perdem um átomo vai perder elétrons, o outro vai ganhar. Então eles vão dar origem a íons de cargas contrárias, tá? Então a ligação iônica é uma ligação bem favorável, porque quando um quer dar e outro quer receber. Então isso é uma ligação que acontece com bastante facilidade, tá? Para vocês lembrarem aí que tranquilo, um quer dar, outro quer receber, a coisa acontece de maneira fácil. Que tipo de elementos que fazem essa ligação? Então são os metais, tá? Que se ligam com hidrogênio, semimetais ou os ametais, né? Os não metais, e também com o radical salino sulfato, tá? Futuramente a gente vai falar dele aqui também. Também pode fazer essa ligação iônica o radical catiônico NH4+, ok? Com todos aqueles ânions que a gente falou anteriormente. Mas vamos para a prática. Então, a formação do cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha, né, o NaCl. Então, nós temos aí o sódio, que é um metal. Deixa eu só voltar aqui na tabela periódica para vocês verem. Ó, o sódio está aqui, é um metal, um metal alcalino. Ele vai se ligar com um não metal, que é o cloro. Aqui ele. Tá? Então, continuando. Então, o sódio tem número atômico 11, está aqui a distribuição eletrônica, vai ficar nessa última camada com um elétron. O cloro tem nessa última camada 7 elétrons. Bom, então o sódio vai ter o seu último elétron, ele vai doar para o cloro. O cloro vai receber esse elétron do sódio e vai adquirir uma carga negativa. O sódio, por ter perdido o seu elétron, vai ficar com carga positiva. Então eles vão sofrer uma atração e vão formar essa ligação, tá? Representando aqui em camadas. Então está aqui o sódio, né, com as suas 3 camadas, sendo que a última tem só um elétron. Está aqui o cloro com suas 3 camadas também, sendo que na última ele tem 7 elétrons. Então, o sódio vai transferir o seu elétron para o cloro, vai doar, vai dar para o cloro, tá? Então, se ele deu esse elétron, ele ficou com um elétron a menos. Então, sumiu aquela terceira camada dele e ele ficou somente com 2 camadas. E como ele doou uma carga negativa, doou uma dívida, né? Então, ele ficou positivo. O cloro recebeu essa carga negativa, adquiriu carga elétrica negativa. E aí, como os opostos se atraem, eles vão se juntar e formar então aí a ligação iônica. Vão formar o sal de cozinha. Ok? Bom, de que forma que a gente representa essas ligações? Então, tudo que eu apresentei antes foi para tentar mostrar para vocês como que, se a gente pudesse enxergar essa ligação acontecendo, como que ela seria, tá? Como que a gente representa essas ligações? Nós temos basicamente 3 estruturas, que é a fórmula eletrônica de Lewis. Então, nessa fórmula, a gente representa o símbolo do elemento e os elétrons que ele tem nessa última camada. Então, aqui o sódio, somente um elétron na última camada, então eu representei por um X. O cloro tem 7 elétrons na última camada, representamos aqui por 7 bolinhas. Então, o sódio se juntando com o cloro vai formar, né? O sódio está doando o seu elétron para o cloro, portanto, ficou positivo, mais o cloro que recebeu, olha aqui o elétron do sódio, ficou negativo, certo? Essa é a fórmula eletrônica de Lewis. Posso fazer de uma maneira mais simples, posso fazer através da fórmula eletrônica.
Então eu só represento, né? Eu já sei que o sódio tem um elétron, então ele vai perder esse elétron, vai ficar positivo, o cloro vai receber, vai ficar negativo. Então eu não preciso fazer tudo isso. Posso fazer simplesmente que o sódio positivo se junte com o cloro negativo. E a fórmula mínima, que é a mais simples de todas, né? É a representação somente de que elementos foram envolvidos na ligação química e quantos foram participaram para a formação de cada um dos compostos. No caso aqui, utilizou-se apenas um sódio e um cloro. A gente vai ver em outros exemplos que nem sempre a proporção é essa. Ok? Bom, tá aqui se a gente fosse representar e tirar uma foto, né, de um aglomerado iônico aí do sal, a gente teria essa formação aqui, ó. Então, vários, né, para cada um íon sódio, nós temos um íon cloreto, e eles formam sempre essa estrutura cúbica, tá? Então, é uma organização aí entre os átomos de sódio e cloro. Bom, vamos para um outro exemplo. Então, agora vamos representar a ligação entre cálcio, que é um metal, e o cloro, que é um ametal. Vou voltar lá na tabela novamente para a gente ver. Então, o cálcio está aqui, ó, metal com o cloro, que é um ametal. Ok? Então, para ocorrer a ligação iônica, lembrando, sempre tem que ser um metal com um hidrogênio ou com um ametal, conforme nós vimos aqui. Ó. Então, metal com hidrogênio, com semimetal ou com ametal, principalmente metal com ametal, certo? Ou não metal com o quê? Mesma coisa. Então vamos lá. Então o cálcio, fazendo a distribuição eletrônica dele, a gente vai perceber que ele tem 2 elétrons na última camada. Já o cloro, já vimos que ele tem 7. Veja bem. Então, para o cálcio ficar estável, ele precisa perder esses 2 elétrons. E cada cloro precisa ganhar apenas 1. Então, eu tenho aqui o cálcio, a fórmula eletrônica de Lewis. Cálcio com 2 elétrons. Se eu ponhar apenas um cloro, o cloro vai ter 7 elétrons. Cada átomo de cloro só consegue receber 1 elétron do cálcio. Então, se eu tiver só um átomo, ele vai receber 1. Esse cálcio ainda vai ficar com mais um elétron sobrando. Não pode ficar sobrando, senão ele não fica estável. Então, eu vou precisar pegar mais um átomo de cloro que vai receber esse segundo elétron do cálcio. Então, o cálcio vai ficar com carga 2+, por que 2? Porque ele cedeu 2 cargas. Então, ficou com carga positivo 2. E a gente utilizou 2 átomos de cloro, que cada um ficou com uma carga negativa, certo? Então, usamos um átomo de cálcio, 2 átomos de cloro. Veja uma coisa interessante. Sempre o total de cargas positivas tem que ser igual ao total de cargas negativas. Se um átomo de cálcio tem carga 2+, e eu vou combinar com o cloro que cada átomo tem apenas uma carga negativa, então quer dizer que eu vou precisar 2 átomos de cloro. Bom, existe um método bem prático para a gente determinar essa quantidade que eu uso de cada um dos elementos, tá? Então, assim, olhando lá na tabela periódica, os elementos que estão na família 1A sempre vão ter 1 elétron na última camada. Família 2A vão ter 2, família 3A 3 e assim por diante. Então, olha só, quem tem 1 elétron, 2 elétrons ou 3 elétrons, é mais fácil ele perder esses elétrons para ficar com a penúltima camada, que já tem os seus 8 elétrons completos, do que ele ganhar mais 7, 6 ou 5 elétrons. Então, os elementos da família 1A, 2A e 3A, eles perdem os seus elétrons. Se é da família 1, fica carga mais 1, da família 2, carga mais 2, da família 3, carga mais 3. Já os elementos da família 5A, 6A e 7A,
Então eles têm 5 elétrons, 6 elétrons e 7 elétrons na última camada. Então quem tem 5 elétrons é mais fácil ele ganhar outros 3 do que ele perder 5. Então esses elementos aqui são os que vão receber elétrons. Então se é da família 5A, a carga deles é menos 3, porque ele vai receber 3. 5 recebendo mais 3 vai ficar com 8. Se ele é da família 6, ele vai receber 2, então vai ficar com carga menos 2. Se é da família 7, vai receber 1, vai ficar com carga menos 1. Então, eu pego lá, ponho sempre primeiro o cátion e depois o ânion. Então, eu tenho lá um cátion com uma carga positiva X e um ânion com uma carga negativa Y. O que eu vou fazer? O valor dessa carga positiva do cátion é o índice do nosso ânion. O valor da carga negativa do ânion é o índice do cátion. Tá? Vamos para o exemplo. Então tem aqui um composto iônico formado pelos elementos alumínio e oxigênio. Então o alumínio, né, é da família 3A, a última camada tem 3 elétrons, se ele é da família 3A, então a carga dele é mais 3. O oxigênio é da família 6A, a última camada dele tem 6 elétrons, então se é da família 6A ele vai adquirir carga 2 menos. Ok? Como é que eu descubro qual é a fórmula desse composto? O alumínio carga mais 3, então quer dizer que esse 3 vai lá para o índice do oxigênio. Então eu vou usar 3 oxigênios. A carga do oxigênio vai para o índice do alumínio. Lembrando que não vai o sinal junto, só vai o número. Tá? Então eu tenho aqui 2 alumínios, esse 2 que veio daqui, e 3 oxigênios, esse 3 que veio da carga do alumínio. Outro exemplo, então um composto iônico formado entre o cálcio e o oxigênio, tá? Que é o óxido de cálcio, que é a cal virgem. Cálcio, família 2A, carga mais 2. Oxigênio, família 6A, carga menos 2. Esse 2 é o índice do oxigênio, esse 2 é o índice do cálcio. Então eu teria um Ca2O2. Bom, isso aqui pode ser simplificado, e deve. Então, dado dividir tudo por 2, que vai ficar CaO. Ou seja, para essa combinação eu vou utilizar um cálcio e um oxigênio. É lógico, né, gente? Se eu tenho 2 elétrons sobrando e esse aqui quer receber 2, quer dizer que um desse consegue ceder para o outro a quantidade que ele precisa. Ok? Bom, rapidinho aqui falando das características desses compostos iônicos. Então, todos os compostos iônicos eu posso reconhecer eles da seguinte forma. Todos os compostos iônicos são sólidos em condições ambiente. Eles possuem altos pontos de fusão e ebulição, tá? E quando eles estiverem dissolvidos em água ou fundidos, eles são capazes de conduzir eletricidade, porque aqueles íons que se unem, eles ficam livres na solução, tá? Então, aqui uma experiência bem comum da gente fazer, né? Se eu pegar água pura, ela não conduz eletricidade, né? Se eu pegar o sal puro também, ele não conduz eletricidade. Agora, se eu pegar o sal e dissolver na água, ele vai conduzir eletricidade, porque quando eu dissolvo esse sal na água, essas cargas positivas e negativas se separam e são elas que são responsáveis por conduzir a energia elétrica. Ok? Aqui rapidinho mais um exercício de fixação. Então, qual a fórmula do composto formado entre átomos do elemento X, de número atômico 20, e do elemento Y, número atômico 7, que unem-se por ligação iônica? Então, primeiro passo, se eu não tenho quem são os elementos e não tenho uma tabela periódica, eu vou ter que fazer a distribuição eletrônica. Vou perceber que o elemento X, ele tem na sua última camada 2 elétrons. Logo, o X vai formar um cátion mais 2. O Y, distribuindo os elétrons dele, eu vou perceber que a última camada dele tem 5 elétrons. Logicamente, ele vai precisar então receber elétrons. De 5 para 8 vai precisar receber 3, então vai ficar com carga negativa menos 3. Então o elemento X, carga positiva 2,
elemento Y, carga negativa 3, inverto, tenho X3Y2. Os compostos iônicos, como o cloreto de sódio, apresentam as propriedades. Cloreto de sódio é um composto iônico. Então vamos ver aqui. Líquidos nas condições ambientes, bons condutores de eletricidade e baixo ponto de fusão? Não, se ele é um composto iônico, ele não é líquido nas condições ambientes, né? Líquidos ou gasosos? Também nem continuamos lendo, porque se é composto iônico, não é nem líquido e gasoso, é sólido. Então é sólido, ok. Maus condutores de eletricidade em solução, aquosa e baixo ponto de fusão? Mentira, são sólidos, ok, mas são bons condutores de eletricidade se estão em solução aquosa e também tem alto ponto de fusão. D, sólidos, ok. Bons condutores de eletricidade no estado sólido, correto. E alto ponto de fusão, também está correto. Então a letra E, só concluindo, sólidos, é verdade. Bons condutores de eletricidade em solução aquosa, ok. E elevado ponto de fusão, ok. Então, ambas as duas estão corretas, tanto a D quanto a E, ok.